Galera, com certeza o Hiruzen é um dos personagens mais odiados da obra Naruto. E do porquê? Porque ele é tão odiado? O que ele fez pra ser assim, tá ligado? E é isso que a gente vai descobrir aqui hoje. Mas antes, se inscrevam aqui na Central Nerd, pois vão trazer mais conteúdos como esse pra vocês. Então vamos lá, galera. O Hiruzen é o famoso terceiro Hokage. Também o cara que tem o título de Deus Shinobi. Muito poderoso, muito insano, mas um completo bucha, frouxo, sem vergonha e um completo omisso. Como assim? Vamos começar com alguns casos que esse cara fez. Ele simplesmente deixava o Orochimaru e Danzo fazer o que quiser na vila. Vamos começar com o Orochimaru. O Orochimaru era um dos alunos dele, viram os 3 Sanins lendários, extremamente poderosos, mas depois que seus pais morreram, ele mudou completamente, ficou doidão. Tanto que ele fazia experimentos em pessoas em Konoha. Sim, experimentos em Konoha. Com a ajuda do Danzo, ele roubou vários pergaminhos de jutsu proibidos para alcançar a tão sonhada imortalidade. E sabe qual é o pior? O Hiruzen sabia disso e não fazia nada. Fazia completamente nada. E quando estourou e todo mundo ficou sabendo, ele foi atrás do Orochimaru, viu todos os experimentos, viu as atrocidades que esse cara fez. Sabe o que o Hiruzen fez? Nada! Simplesmente deixou o Orochimaru fugir. Ele não conseguiu acabar com seu precioso aluno. Tanto que anos depois, o Orochimaru volta juntamente com a Vila da Areia e ataca Konoha, profanando também vários túmulos para fazer o Edo Tensei, assim trazendo Hashirama e Tobirama de volta à vida através do Edo Tensei. E com isso acabou destruindo uma boa parte de Konoha e também no processo matando o próprio Hiruzen. O Hiruzen conseguiu tirar a alma do Tobirama, Hashirama e os braços do Orochimaru, sim, mas ele não poderia ter evitado tudo isso quando ele estava no seu auge e tendo acabado com o Orochimaru, lá quando ele descobriu, entre aspas, toda a verdade, porque ele já sabia. Não, ele simplesmente esperou a bomba explodir para tentar resolver quando estava na sua decadência e também na sua velhice. Um completo omisso. Mas espera aí, não para por aí. Tá ligado? O massacre do clã Uchiha só aconteceu porque o Danzo estava instigando o Itachi a fazer isso e também o próprio Hiruzen não tinha pulso firme para colocar assim, mano, vamos resolver essa parada? Por que vocês estão tão revoltados? Vamos conversar, vamos dialogar, caramba, vamos pra cima. Não, ele não tinha capacidade de fazer isso. Aí o cara me faz simplesmente com as cagadas do Madara, teve o Obito invadindo com a Kurama, no processo Minato acabou morrendo. Sabe o que o gênio faz? Provoca mais ainda os Uchihas e coloca eles lá pra favela, lá pro subúrbio das fronteiras de Konoha. Então os caras que já eram por natureza revoltados das ideias, tinha entre aspas motivos, ganhou o cargo de força policial justamente só pra amansar eles, mas na verdade que era espionar eles, também estava revoltado mais ainda. E piora, o Hiruzen tem a brilhante ideia de enviar uma criança de 13 anos para fazer o seu trabalho sujo. E por conta disso, o Itachi teve que matar os seus próprios pais e também o seu clã inteiro e traumatizar o seu irmão, porque o frouxo do Hiruzen não conseguia resolver e também não conseguia parar esse golpe de estado dos Uchihas, tá ligado? Completo frouxo. Mas peraí, não para por aí. Não tá ligado, o Danzo, o próprio Danzo em um filler, infelizmente já tentou matar o Hiruzen e não conseguiu. E sabe o que ele fez com o Danzo? Nada. Ele não fez nada. Acontece tudo de ruim e o cara não faz nada. Ele deixa passar. E para piorar a situação, ele sabia que o Danzo tinha ligações com o Orochimaru e que fazia experimentos em crianças com as células do Hashirama. Sabe que o Hiruzen fez algo sobre isso? É nada. De novo, o cara não fez nada. Tanto que Yamato, que é um dos experimentos do Orochimaru juntamente com o Danzo e foi o único que conseguiu dominar de uma forma, entre aspas, perfeita as células do Hashirama, ele só colocou o Kanambu e ficou por tudo isso mesmo. Show de bola, galera! Vocês podem fazer o que quiser em Konoha, que simplesmente o cara vai ficar de olhos fechados e falar assim, ah, entendo. Pô, você tá se perguntando como o cara se tornou Hokage, também não entendo. Tobirama teve essa brilhante ideia,
Mas a opção do cara era ele ou o Danzo, então ele foi no menos pior. Só que, galera, as cagadas e os motivos que as pessoas odeiam o Hiruzen não são esses, tem mais um. E esse é inexplicável. Esse, galera, não tem como falar como esse cara tinha essa ideia. Como Kishimoto queria desenvolver um personagem tão bagre, mas bucha, irresponsável, omisso como esse. Tá ligado que ali atrás eu falei que quando o Obito invadiu o Kakurama, o Minato morreu no processo, correto? O Minato é Kushina. Só que o Naruto nasceu, o Minato selou a Kurama dentro dele. E ele pediu e fez o Hiruzen prometer que iria cuidar do Naruto. E eu te pergunto, ele cuidou? Já sabe a resposta, né? Não, ele não cuidou do Naruto, deixou uma criança vivendo sozinho. Tá ligado? A fortuna, o salário e a casa que o Minato tinha, o cara simplesmente confiscou pra ele. Sim, o Naruto não herdou aquela casa, nem também o salário do Minato que tinha como Hokage. Nada, ficou tudo pro Hiruzen. Enquanto uma criança que não tinha nada a ver com a história, tinha sido selado, uma biju dentro dele, estava vivendo numa casa pequena, num quarto sujo e sozinho. Tinha mesadas mensalmente enviadas para o Hiruzen, mas quem eram seus pais? Ele não sabia. Ele é desprezado por Konoha inteira, sem motivos, e o Hiruzen não fazia nada. E olha que o Naruto deveria ser o príncipe de Konoha, já que ele basicamente era o filho do quarto Hokage. E ninguém sabia disso e todo mundo odiava o moleque. E o Hiruzen fazia o que para ajudar ele? Nada. Eu sei o que ele fez. Roubou a casa do Minato e deu para outra pessoa, ou ficou para ele. O salário que o Minato ganhava e a fortuna que ele tinha sumiu. Basicamente sumiu. Tomou chato sumiço porque o Naruto não tinha esse dinheiro, tá ligado? Só recebia mensalmente um dinheirinho ali, como eu disse anteriormente, e mais nada. O cara deveria cuidar, proteger e ensinar o Naruto, simplesmente roubou tudo dele, mano. É mole. Como o cara desse virou Hokage, mano? Como ninguém fala assim, ó, velho doido? Como que palhaçada é essa? Cuida do garoto, você não prometeu? Cadê o Jiraiya pra falar isso? Ou até mesmo o Kakashi, que era do time do Minato, não fazia nada pro cara. Não falava assim, ô, numa real, toma vergonha na cara aí, meu. Cadê a casa do cara? Sumiu. O cara simplesmente é um dos piores, se não o pior Hokage de todos os tempos. Nunca fez nada de bom pra vila, ajudou no massacre do clã Uchiha, deixou uma criança de 13 anos traumatizada e uma de 8 também. E falando nisso, ele também não cuida do Sasuke não. O cara vive lá sozinho, onde os pais foram mortos. O cara literalmente deixou uma criança morar onde os pais foram mortos e nem limpou o local direito, mano. Olha o nível desse cara. Você acha que o Naruto teve uma infância ruim? Imagina o Sasuke, que tinha que viver onde os pais foram mortos na frente dele. E cadê o Hiruzen pra ajudar o cara? Cadê o Hiruzen? Você, ó, mano, você não tá sozinho não? Tamo junto. Nem isso o cara é capaz. Ele simplesmente deixou todas as atrocidades acontecer e nunca fez nada. E é por esses motivos que geral odeia o Hiruzen. É classificado como um dos piores personagens e também um dos piores Hokages, se não o pior Hokage de todos os tempos. Deixou o Orochimaru fugir, deixou o Orochimaru atacar Konoha, deixou o Danzo fazer o que quiser, não evitou o massacre do clã Uchiha, roubou o Naruto, não cuidou do Naruto e também não cuidou do Sasuke. Olha isso, esse é o melhor Hokage de todos os tempos. Quem não defende esse cara é porque perdeu o coração. E aí, sabia dessa? Deixa aqui embaixo nos comentários. Quer ver mais vídeos como esse? Deixa aqui embaixo, deixa suas ideias. Deixe o seu like e também se inscreva aqui na Central do Nerd e deixe as notificações ativadas. Não seja o Hiruzen, que não faz nada. Deixe o seu like e se inscreva. Tamo junto, galera, e valeu!